No princípio, símbolos, gestos, sons e ruídos, tudo era arcaico e primitivo. Então começaram os primeiros passos para a evolução. Uga, uga! Esse surge um novo tipo de comunicação, surgem as primeiras palavras, as primeiras frases e na margem do seu progresso, as primeiras civilizações. Esta poderosa ferramenta ganha cada vez mais destaque, utilizada como lei, notícia e conhecimento. Poder, entretenimento, domínio. O avanço das formas de comunicação resulta em si no avanço da sociedade. Com tantos diálogos, símbolos, informações, o mundo humano foi ficando cada vez mais complexo. E claro, surgiram os curiosos, pensadores, críticos que buscaram e ainda buscam entender os efeitos e funções da comunicação sobre a sociedade. Sabe o rádio, a televisão, o jornal? Então, todos eles foram intitulados como meios de comunicação de massa. Estão presentes no cotidiano de inúmeras pessoas há várias décadas, transmitindo diversas informações, conteúdos. Portanto, merecem ser estudados, não é mesmo? E foi a esta conclusão que os pensadores das escolas teóricas da comunicação chegaram a partir dos anos 40. Você já deve ter ouvido alguém falar: que pessoa alienada, acredita em tudo que a TV fala. Essa, entretanto, não é a opinião recente. Os pensadores da teoria hipodérmica, no início da década de 40, desenvolveram seus estudos sobre uma visão em relação aos meios de comunicação da época. Afirmavam que quem recebia a mensagem eram as pessoas sem capacidade de raciocinar e fáceis de serem manipuladas. O efeito que o emissor desejasse ter sobre os receptores seria obtido de forma única e imediata, assim como o conteúdo dentro de uma seringa, que é injetado e absorvido imediatamente no corpo de uma pessoa. Tais análises tiveram como base as ideias behavioristas do russo Ivan Peitovich, uma vez que o pensador acreditava que o ser humano era um reflexo do condicionamento social, sendo passível e moldável. Com o cenário caótico de guerra dos anos 40, houve uma propensão para que os pensadores da comunicação direcionassem seus estudos e análises para as estratégias manipulativas que os emissores utilizavam no processo do recrutamento de guerra. O objetivo das propagandas desse período era conceder um caráter de necessidade dos conflitos e causar um sentimento patriota, ufanista de autodoação à nação, de modo que não aderisse aos ideais de guerra e estaria virando as costas para o seu país, portanto, estaria cometendo uma traição. Entre os nomes que se destacam na concepção da teoria hipodérmica, Laswell foi um dos mais fundamentais. Entretanto, após refletir sobre a repercussão dos meios de comunicação na sociedade, ele percebeu que não se tratava de um efeito único geral, fazendo a primeira segmentação da audiência. Ele afirmava que era possível manipular a população com o efeito que o emissor desejasse. Porém, para isso, era preciso dividir a massa em gênero, classe social e faixa etária, direcionando e emitindo mensagens específicas para os grupos certos. Esses pensamentos ficaram conhecidos como modelo de Laswell. Mas nem só de manipulações viveram as teorias. Em algum ponto, o efeito direto e imediato da teoria hipodérmica e do modelo de Laswell mostrou-se incompleto, e um novo tipo de olhar foi exigido. Por que manipular o seu público quando você pode seduzi-lo? Para conquistar, é preciso conhecer o seu alvo. Meu segredo é usar Chanel No. 5. Assim, só atraio quem entende a verdadeira essência do glamour. Meu mundo é feito de estrelas hollywoodianas, filmes, comerciais, programas de TV. Conheço muito bem os bastidores dos meios de comunicação. E sabe de uma coisa? Vou falar um segredinho. Há estudiosos que estão nos ajudando a conhecer mais vocês, auxiliando na formulação dos nossos diálogos e cenas, para que, no fim, cada um que está por trás dessa telinha de TV compreenda e se deixe seduzir pelo que desejamos transmitir. Esses teóricos fazem parte da teoria da persuasão e analisaram as possíveis barreiras que levariam você a consumir ou não determinados tipos de mensagem. E tendo em vista esse objetivo, elaboraram 4 passos para construirmos nossas mensagens e obtermos o sucesso merecido. 1. Interesse em obter informação. Quanto mais exposto o assunto abordado, mais há o desejo por parte da audiência de submeter a mensagem. 2. Exposição seletiva. A audiência tende a aceitar aquilo que agrada, o que é bom de ouvir. 3. Percepção seletiva. A maneira como a audiência recebe a mensagem está diretamente ligada à sua bagagem e suas convicções. 4.
memorização seletiva. A audiência tende a se lembrar daquilo que já concorda. Além da mensagem, precisamos analisar os fatores relacionados a ela. Por isso, é indispensável citar a credibilidade do emissor, a ordem dos argumentos em um texto com prós e contras, o uso de argumentos que se distanciam da opinião que o receptor almeja cultivar e, claro, o uso de conclusões explícitas ou implícitas. Por isso, um bom comunicador, que saiba convencer e seduzir, e uma mensagem sobre o assunto já conhecido popular, mostram-se fatores favoráveis no processo de efetivação da persuasão. Não que esteja dizendo que você deveria evitar polêmicas. Longe de mim. Todas essas etapas foram criadas para mostrar que certas coisas só serão compreendidas por algumas pessoas, devido aos contextos sociais e culturais em que vivem. Não podemos esperar que todos entendam o que é ter um Chanel. Afinal, bom gosto não nasceu para todos. E você? Sabe o que é bom? Compre o Chanel No. 5 e mostre para o mundo que você entende das melhores coisas da vida. Alô, alô, você de casa, você da plateia, você querido, você querida. Começou agora o Babado. E hoje o babado está imperdível. Caio Castro foi visto estacionando no Leblon com uma mulher desconhecida. Quem é? Quem é? É só hoje no Babado. E fiquem antes com as palavras dos nossos patrocinadores. Solta o VT, diretor! Você acha que todas as teorias precisam ser iguais? Sempre mais do mesmo? Você está enganado. Chega de emissores com todo o poder. Chega de receptores passivos. Você precisa de nova teoria, empírica de campo. A única teoria que fala da influência além do mass media. Que delícia de água filtrada. Chega o gelo derrete. Fundamentada em aspectos sociológicos, ela deduz que a mídia tem influência limitada na sociedade, já que sua mensagem passa por diversos filtros individuais antes de ser absorvida. O Lazarsfeld, um dos responsáveis pela criação dessa maravilha, garante os efeitos provocados pelos meios dependem das forças sociais que são predominantes no período. Pois é, e não para por aí. A palavra-chave dessa teoria é influência. Você sabia que a mensagem nem sempre atinge os potenciais receptores de forma direta? Não? Pois é. Quem são atingidos são líderes de opinião. Sim, eu tô falando two-step flow. Os líderes de opinião. Essas pessoas bem formadas e influentes, assim como eu, é que são responsáveis por propagar essa mensagem de seus seguidores. Você não pode perder essa oportunidade. Escolha a empírica de campo e saia do passado. O que seria de um corpo humano sem que todos os seus órgãos cooperassem entre si com as suas diferentes funções para que houvesse vida? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, os pensadores da teoria funcionalista definiram que os meios de comunicação de massa são como os membros de um sistema, necessário para que um objetivo maior possa ser realizado. Segundo Wright, a difusão da informação desempenha duas funções. Perante ameaças e perigos imprevistos, oferece a possibilidade de alertar os cidadãos. Fornece os instrumentos para se executar certas atividades cotidianas enraizadas na sociedade, como, por exemplo, as trocas econômicas. Já Lazarsfeld e Merton atribuíram três funções para a mídia: atribuição de posição social e prestígio, reforço de normas sociais e reforço de prestígio. Melville de Fleur fala que a função do mass media é a capacidade de resistência que sustenta o equilíbrio financeiro e econômico. Informativos que circulam livremente podem ameaçar a estrutura da própria sociedade, causando reações de pânico e uma disfunção narcotizante. As funções pretendidas pelo processo comunicativo acabam atendendo às satisfações dos indivíduos. Os estudos passam da pergunta "o que é que os mass media fazem às pessoas?" para a pergunta "o que é que as pessoas fazem com os mass medias?" Katz afirma que, mesmo a mensagem do mais potente dos mass media não pode influenciar o indivíduo que não faz uso dela no contexto sociopsicológico em que vive.